Olá, galerinha, tudo bem? Estou aqui agora para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito de ligações químicas. Vamos ver os 3 tipos de ligações que os elementos químicos podem fazer e ver a influência disso no nosso dia a dia, tá certo? Primeiro, vamos conhecer os 3 principais tipos de ligações. Vou abrir aqui os slides e depois eu concluo no quadro cada tipo de ligação, para que não fique nenhuma dúvida para vocês, certo? Vamos lá. Para que os elementos fazem ligações químicas? O mais importante para os elementos químicos é que eles consigam uma configuração semelhante à dos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na sua última camada de valência. Anteriormente, vocês já estudaram que existem várias camadas e os elétrons dos átomos, eles são distribuídos nessas camadas. Quais são essas camadas? K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, essas 7 camadas, nelas vão ser distribuída a quantidade de elétrons de cada elemento da tabela periódica, certo? Então, começando pelo hidrogênio. O hidrogênio vai estar presente em que camada? Na camada K. Por quê? Porque a K comporta até 2 elétrons. E o hidrogênio possui 1 elétron, certo? Então, tanto o hidrogênio quanto o próximo colega dele, que é o hélio, vai possuir vai estar presente na camada K, pois eles possuem 2 elétrons, certo? E a camada K possui apenas 2 elétrons. E aí, a partir do próximo elemento, ele vai começar a entrar na camada L, que é a próxima camada, que vai caber até 8 elétrons. Aí depois vai para a camada M. A M vai caber até 18 elétrons. E aí a gente vai fazendo essa distribuição eletrônica, certo? Se vocês pegarem a tabela periódica e começarem a observar atentamente, vocês vão ver que tudo se encaixa. Ela é um encaixe perfeito, perfeito e maravilhoso, gente. A tabela periódica foi muito bem trabalhada, muito bem elaborada, e é por isso que não tem falhas nela, certo? Então, para que os elementos fazem essas ligações? Para ficar com a configuração dos gases nobres. Os gases nobres, se você pegar a tabela, na última fileira vão ter esses gases, certo? E neles a gente vai ver todos os elementos que possuem 8 elétrons na sua última camada de valência. Até aí tá ok para vocês? Espero que sim, certo? Quem são os gases nobres? Os gases nobres vão ser o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, certo, gente? Então, esses gases nobres são o objetivo a ser alcançado. Todos os elementos vão querer se ligar para ficar com essa configuração de 8 elétrons na sua última camada de valência. E isso vai dar instabilidade a esse determinado elemento químico, certo? E aí, aqui, ó, coloquei aqui nos slides, deixa eu me tirar daqui, né? Estou aparecendo demais. Os átomos se ligam para formar espécies mais complexas e estas ligações os mantêm também mais unidos. Todos querem a estabilidade dos gases nobres, possuir 8 elétrons na última camada de valência. Estou repetindo tudo que eu acabei de falar, certo? E aí, que tipos de ligações podem ocorrer? Apenas a mesma? Nananina, não. Existem 3 tipos de ligações e cada um vai se adequar, cada tipo de elemento vai se adequar a um tipo de ligação determinada, certo? Ligação iônica ou eletrovalente. Geralmente a gente utiliza mais ligação iônica, mas em algum livro, alguma atividade, vocês podem ver esse nome é eletrovalente, e aí eu quero que vocês se familiarizem, certo? Ligação covalente ou molecular, também a mesma coisa.
E, por último, ligação metálica, que o próprio nome já está dizendo, é a ligação que é ocorrida entre os metais. Certo, gente? Dito isto, vamos para a nossa primeira ligação. Ligação iônica. Por que iônica? Porque nela vai ocorrer a distribuição de íons, certo? Vou aqui para o quadro e já já eu volto para mais detalhes com vocês, tá certo? Voltei e agora já fiz tudo aqui no quadro bonitinho para vocês, tá certo? Espero que vocês consigam enxergar bonitinho como eu estou vendo aqui, certo? Primeira ligação iônica, que é a que a gente está estudando, e como exemplo eu trouxe o Na e o Cl. Vamos conhecer um pouquinho desses dois elementos. Na é o sódio, certo? E o número atômico dele é 11. Naquela tabela periódica, ele vai ser o elemento com o número 11, certo? O número atômico. E o que é que significa? Vamos recapitular. Significa dizer que se ele tem um número atômico 11, ele vai ter 11 prótons, que é a parte positiva do átomo, e 11 elétrons, que é a parte negativa do átomo, certo? Então, sempre que a gente fala que o número atômico é 11, a gente está dizendo que tem 11 prótons e 11 elétrons. Se a gente está dizendo que o número atômico é 50, vão ser 50 prótons, 50 elétrons, e assim sucessivamente, tá certo, gente? O nosso segundo elemento é o cloro. O cloro possui número atômico 17 prótons e 17 elétrons, consequentemente. Aí agora vem um detalhe aqui, que eu espero que vocês consigam enxergar, certo? Se o átomo doa um elétron, doa um pontinho negativo, ele vai ficar positivo. Ou seja, se ele tem 17 prótons, que é a parte positiva, e 17 elétrons, que é a parte negativa, se ele doa um elétron, ele vai ficar com quantos elétrons? 16 elétrons. 16 elétrons significa que ele vai ter mais parte positiva do que negativa. Então, ele vai ficar positivo. Mas esse não é o caso do cloro. Por quê? Porque o cloro quer receber elétrons. Então, se ele ganha um elétron de presente, ele vai ficar negativo. Ou seja, se o cloro ganhar mais um elétron, que no caso é menos uma, né? Mais uma parte negativa, ele vai ficar com 18 elétrons. Ou seja, 17 prótons positivo e 18 elétrons negativo. Quem é que está ganhando? Os elétrons, o negativo. Então, esse átomo vai ser negativo, vai ser um ânion, certo? No caso do sódio, ele vai precisar doar, se livrar de um encosto, se livrar de um elétron. E para se livrar desse elétron, ele vai ficar o quê? Positivo. Ele vai perder um elétron, ficando com 10 elétrons e 11 prótons. Então, a parte positiva vai ser maior do que a negativa. Até aí, ok, gente? Espero que sim, viu? Então, ficou com 18 e aqui vai ficar com mais um, vai ficar com 16, no caso. Perde um elétron, vai ficar com 16. Aí, até aí, ok. Aí, por que ligação iônica, tia? Não estou entendendo de jeito nenhum. Aí, vamos voltar para aquela parte que eu tenho certeza que vocês já estudaram e se lembram, que é a parte das camadas de valência. K, L, M, N, O, P, Q. Que aí vai entrar aquele diagrama de Pauling, que é tudo pré-requisito para esse assunto que a gente está vendo agora, certo? Então, camada K é uma camada que só vai caber 2 elétrons. Camada L vai caber 8. Camada M, 18. Camada N, 32. Camada O, 32 também. Camada P, 18. E camada Q, 8. Então, essa aqui, entendendo quantos elétrons pode caber nessas camadas, a gente vai fazer a distribuição dessas camadas em cada átomo que a gente está estudando. Visto que a gente já sabe a quantidade de elétrons que cada um tem, né?
o sódio possui 11 elétrons e o cloro possui 17 elétrons. Vamos fazer essa distribuição. Então, para simbolizar essas camadas, a gente vai fazer assim, ó. Vai colocar aqui essa primeira, que é a camada mais próxima do núcleo, mais próxima da camada positiva, vai ser a camada K. A camada K cabe quantos elétrons, gente? 2. Então, vai ter 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui, certo? Lembrando que o sódio tem 11 e o cloro tem 17 elétrons. A gente vai fazer a distribuição até acabarem os elétrons que a gente está distribuindo, certo? A camada L possui 8. Então, a gente faz a camada L aqui, bonitinha. Faz a camada L aqui, também bonitinha. E vai fazer essa distribuição eletrônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 8. Quantos vão ter aqui no Na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10, que foi 2 na camada K e 8 na camada L. A mesma coisa vai acontecer no cloro. A gente tem 10 aqui e 10 aqui. Já preencheram todos os elétrons? Não, sobrou um aqui no sódio. Então, a gente vai ter que abrir a camada M. E aí, colocar esse último. Ficou com 11? Tá ok, né? Aqui já está preenchido o sódio, como ele é a sua natureza. E o cloro, a gente vai abrir também a camada M. Abriu aqui bonitinho. E vai fazer a distribuição. Se tem 10, faltam quantos para o cloro ficar ok de elétrons? Faltam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? 17 aqui, 11 aqui. Tudo certinho. Mas agora, como a gente já falou anteriormente, eles queriam todos ter 8 para ficar bem, para ficar estáveis, para ficar fortes. E aí eles vão fazer essa ligação química para obter essa força. E como é que eles vão fazer isso, gente? Eles vão fazer ligação iônica. Estão vendo aqui que o sódio ficou com um elétron sozinho na sua última camada? Só tem um. E agora? Como é que ele vai chegar em 8? É mais fácil ele conseguir 7 elétrons de alguém ou ele simplesmente doar esse último elétron e aí vai voltar para a camada L, que tem 8, e aí ele vai ficar com seus 8 bonitinhos. Qual é o mais fácil? É óbvio que o mais fácil é ele doar. Doando essa última camada, ele vai se livrar dela e vai ficar com os 8 lá. Vai voltar para a camada L. Aí agora vamos para o cloro. O cloro tem 7 na última camada. É mais fácil ele se livrar desses 7 ou ele conseguir algum emprestado de alguém para ficar com seus 8? Conseguir emprestado, obviamente. Então, o que é que ele vai fazer? Procurar a sua metade da laranja que vai dar essa força para ele. E onde é que ele vai achar isso? No sódio, gente. O sódio vai dar esse poder para ele e vai receber poder também de volta. Então, o sódio pega bonitinho, sem perder nada. Quer dizer, sem perder perdendo, né? Vai pegar esse elétron e vai doar para o cloro, através da ligação iônica. Então, esse elétron vai fazer, puff, veio para cá. O cloro agora tem quantos elétrons na última camada de valência? 8. E o sódio que doou esse vai ficar com quantos elétrons na última camada de valência? 8 também. Todo mundo está feliz? Está feliz! Todo mundo está forte, gente. Então, o nome dessa ligação vai ser ligação iônica, certo? Iônica, porque vai fazer a transferência de elétron e
essa transferência vai fazer bem para todo mundo. Ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar com raiva e todo mundo fica feliz, certo? Então, NaCl. Aí agora vamos voltar para esse ponto aqui. Se ele doou, o sódio doou um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. 10 elétrons e vai continuar com os 11 prótons dele. Tem mais próton ou mais elétron aí? Mais próton, mais parte positiva. Então, o Na vai ficar positivo, certo? E o cloro, ele não recebeu mais um elétron, então ele vai ficar permanecer com 17 prótons e vai ter 18 elétrons. Ou seja, tem mais elétron, tem mais parte negativa. Então, ele vai ficar negativo. Na mais, Cl menos. Eis aí a ligação iônica. Espero que vocês entendam, porque agora a gente vai entrar na ligação molecular, tá certo? Vou voltar aqui rapidinho. Espere um minutinho só, que no piscar de olhos eu já volto com a ligação molecular para vocês, tá certo? Voltei. E agora voltei com a ligação covalente, certo? Essa ligação já não tem aquele envolvimento de dar e receber. Nessa ligação, os átomos, eles vão se unir, vão dividir entre si, certo? Beleza que a iônica traz benefícios para os dois. Mas nesse caso aqui, vai trazer benefícios iguais, idênticos. Ninguém vai perder elétron, ninguém vai ganhar. Todo mundo vai fazer, se abraçar e se unir, tá certo? Vamos entender como? A ligação covalente ocorre entre não metais e hidrogênio. Se vocês pegarem aquela tabela periódica, vocês vão ver, por isso que eu até mando fazer colorida, né? Porque vai ter parte de metais, de não metais, de semimetais, né? Se você observar. E o hidrogênio fica lá, todo poderoso, lá em cima, no seu salto. Ninguém pode tirar ele lá do seu pedestral, porque ele é único e pleno, não é isso? Agora, além do hidrogênio, os não metais vão fazer ligação covalente ou molecular, certo, gente? Aí aqui eu trouxe dois exemplos. O carbono. Esse elemento carbono possui número atômico 6. Se você olhar na tabela periódica, na posição 6 vai estar lá o Czinho do carbono. Ou seja, 6 prótons e 6 elétrons, certo? E a sua camada? K cabe 2 e L cabe 8, mas ele só vai precisar de 4 na L. Então, na sua última camada vai ter 4 elétrons, certo? O oxigênio possui número atômico 8. E aí, 8 prótons e 8 elétrons. Camada K, 6. E camada K, 2. Desculpem, estou com sono. E camada L vai ter 6, certo? E aí, vamos fazer essa ligação. Como é que ocorre? A gente vai pegar o elemento e vai colocar X bolinhas, asteriscos, o que a gente quiser para identificar a quantidade de elétrons. Então, o carbono, que vai possuir 6 elétrons, o carbono vai possuir 6 elétrons, mas na sua última camada de valência vai possuir 4. Então, a gente coloca aqui os 4 elétrons da última camada de valência. E o oxigênio, na sua última camada de valência, vai possuir 6. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Estão todos prontos. Mas qual é a meta? Qual é o objetivo a ser cumprido? Possuir 8 elétrons na última camada de valência. Ficar instáveis como os belos e formosos gases nobres. E aí, como é que eles vão conseguir isso, gente? Se unindo, dividindo, compartilhando o seu elétron, compartilhando o seu pão. E ninguém passa fome. E como é que eles vão fazer isso? O carbono precisa de 8. Então, ele vai fazer o seguinte. E os oxigênios precisam de quantos? 2. Então, o oxigênio vai compartilhar 1 e recebe 1 do carbono.
compartilha outro e recebe outro do carbono. A mesma coisa esse aqui. Compartilha e recebe outro desse carbono. Compartilha e recebe outro desse carbono. Aí agora parece matemática, aquela parte de intersecção, né? Como é que vai fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora ele também tem mais 2 que veio do carbono. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono vai ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada oxigênio precisou de 2 e pegou do carbono esses 2 emprestados, dividiu, né? Porque ele pegou e também deu dele. E o outro oxigênio também. Então, os 2 oxigênios vieram. Carbono, você precisa de 4? Eu tenho 2 e meu irmão gêmeo também tem 2. Vamos nos abraçar e compartilhar. E aí, o que é que aconteceu? O oxigênio ficou com 8, o carbono ficou com 8 e o outro oxigênio ficou com 8. Então, eles fizeram ligações duplas, que isso aí vocês vão estudar mais na frente. Dupla ligação aqui e dupla ligação aqui. E o que é que isso vai formar? O CO2, o gás carbônico eliminado por nós na nossa respiração, que a gente dá para as plantas fazer a sua bela e formosa fotossíntese, certo? Então, o CO2, o gás carbônico, é nada mais, nada menos do que a ligação entre uma molécula de carbono, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Por isso que é CO2. Um carbono, 2 oxigênios. E aí eles vão fazer essa ligação e todo mundo fica feliz. Todo mundo está feliz? Está feliz. Tá certo, gente? Outro exemplo de ligação molecular é a famosa água. Nós não vivemos sem água, não é isso? Deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui para fazer para vocês. H2O. Quanto H vai ter? 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Como é que a gente faz essa ligação? O oxigênio possui H. O oxigênio possui 6, como a gente viu. Oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio só possui 1, que fica lá na sua torre com seu 1 e poderoso elétron. O hidrogênio, como ele é chique, bem, ele não precisa de 8, mas ele vai fazer ligação molecular, certo? E aí, ele vai empresta 1 e recebe 1, empresta o outro e recebe o outro. Quantos elétrons vão ter agora o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio vai ficar feliz com 2. Ele vai ficar feliz com 2 como se tivesse 8. Porque ele é pleno e poderoso. Certo? Espero que vocês tenham entendido a ligação molecular. Então, na ligação iônica que a gente viu anteriormente, o sal de cozinha, né? O NaCl vai fazer aquele sal branquinho de cozinha, que eu acho que eu esqueci até de falar para vocês. Um vai precisar doar para ficar com 8 e o outro vai precisar receber para ficar com 8. E aí, isso vai ser a ligação iônica. Vai ter um íon positivo e um íon negativo. Na ligação iônica, se a gente misturar o sal de cozinha com água, por exemplo, fazer a quebra desses íons, a gente pode conduzir até corrente elétrica, né? Se fizer o experimento, claro. Então, na ligação iônica, a gente vai ter uma condução de corrente elétrica. Na ligação molecular, não. As moléculas vão estar firmes e fortes e poderosas, certo? Espero que tenham entendido, porque agora a gente vai para a última e não menos importante. Espera um pouquinho aí, que num passe de mágica, voltei! E dessa vez eu voltei com a ligação metálica. Última e não menos importante, certo? A ligação metálica, ela foi lançada na teoria do mar de elétrons, certo? Como os metais possuem geralmente 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada de valência, então
Acreditou-se, depois de vários estudos, pesquisas científicas, descobriu-se que eles não fazem uma ligação propriamente dita. Eles ficam dispersos. Esses elétrons não são atraídos pelos prótons, né? O núcleo não atrai esses elétrons para eles, porque eles ficam distantes, e eles ficam dispersos. E aí, quando faz essa ligação, não tem aquela ligação. Os elétrons ficam dispersos, certo? E aí chegou essa teoria do mar de elétrons. É isso mesmo, um mar de elétrons. Isso é a ligação do ouro, AU, com o cobre, Cu, certo? Que, por exemplo, essa ligação, dependendo da quantidade de cobre que a gente acrescenta no ouro, vai definir a pureza do ouro, né? Quanto mais ouro, mais puro. Quanto mais cobre, menos puro, certo? Que é aí que vai dar aquela história dos quilates, né? Quantos quilates? Quer dizer que quanto mais puro, maior vai ser o quilate, tá certo? E aí, gente, essa teoria é mais simples, muito simples, né? Se eu colocar isso numa prova, qualquer um acerta, teoria do mar de elétrons, a ligação metálica. E para ser metal, precisa estar lá na tabela. Metal, né? Como metal. E um detalhe dos metais é que eles conduzem muito bem corrente elétrica, né? Se a gente pega qualquer metal, pense em qualquer coisa metálica, e coloque na tomada da energia para ver se você não leva um choque valendo, aquele choque de poder até morrer. Isso é ligação metálica. O cobre que fica dentro do fio, né? É metal, é esse metal aí que vai conduzir a corrente elétrica pelo fio da extensão, pelo fio que fica dentro da fiação da casa da gente, certo? E eles ficam nesse mar de elétrons, certo, gente? E espero que vocês tenham entendido essas ligações. Qualquer coisa, estou aqui, pode comentar. E espero que vocês curtam a minha página, né? Curtam aí, compartilhem, né? Dê o like, certo? E qualquer coisa, estou à disposição para ajudá-los e respondê-los. Um beijão no coração de vocês. E a maior alegria para mim é saber que vocês estão estudando, viu? Estudem, estudem valendo, porque estudar é fundamental. Beijinho, gente, e até mais.